Hazbin Hotel, um dos poucos desenhos adultos bons hoje em dia. Enquanto a maioria dos shows adultos usou da liberdade criativa que tinha para fazer piadas adultas genéricas ou coisas do tipo, Hazbin Hotel aproveitou para mostrar um mundo que não poderia ser mostrado em um desenho infantil. O inferno? É sério, o mundo de Hazbin Hotel é tão diferente de qualquer outro desenho. Quer dizer, exceto Helluva Boss, mas enfim. Eu gosto como eles usam a classificação indicativa para mostrar isso. Tá certo que a gente teve algumas cenas desnecessárias, na minha opinião, mas sabe, eu tô satisfeito com o que o desenho se tornou. Dito tudo isso, recentemente eu decidi rever o desenho para ver se ele era tão bom quanto eu lembrava. Então, hoje eu vim avaliar ele. Então, se você quer descobrir por que eu aprecio o Hazbin Hotel, venha comigo investigar o inferno de Hazbin Hotel. A série começa com uma introdução que mostra a premissa inicial e isso foi muito bem montado. Eles imaginam algumas religiões por aí, eu gostei do jeito que ficou. Em 1 minuto de introdução eles conseguiram explicar mais coisa do que a 4ª temporada de Star vs Força do Mal inteira e eu achei isso interessante. Mas daí começam as coisas ruins do episódio quando o Angel Dust aparece. O Alastor apresenta um comercial para Charlie e Veg que vem que aquilo tava horrível e pena pra eles refazer. Mas daí aparece o Angel e não consegue passar 1 segundo sem falar uma palavra que justifica a classificação indicativa da série. Isso não me incomodou tanto quanto eu vi pela primeira vez, mas revendo isso hoje em dia foi bem mais vezes do que eu lembrava. Pelo menos isso foi compensado depois pelo seu desenvolvimento. Temos a música Happy Day in Hell, que eu pessoalmente acho muito boa. As músicas de Hazbin Hotel no geral são muito boas. Daí a gente tem encontro com o desgraçado do Adão e eu adoro como ele é um babaca aqui. Tem alguns personagens e desenhos que eles são feitos propositalmente para a gente ter raiva deles, e o Adão é um deles. Caramba, eles acertaram em cheio no personagem aqui. Parabéns a todo mundo que esteve envolvido na construção desse personagem. Depois de algumas babaquices do Adão, a Charlie decide cantar para ver se aquilo ia funcionar, mas rapidamente é parada pela música Hell is Forever do Adão, que caramba, eu amo essa música. Na minha opinião é a 2ª melhor música do desenho. A voz do Adão com ele imitando um solo de guitarra é tão bom aqui. De qualquer forma, se você tá perdido e não entende nada de Hazbin Hotel, em resumo, a cada 1 ano o paraíso faz um extermínio para matar boa parte da população no inferno, alegando superpopulação. A Charlie, então, como solução do problema, abre um hotel para as pessoas se redimirem, onde supostamente no momento que os moradores do hotel fizessem boas ações, eles poderiam ter uma segunda chance e ir ao céu. Na cabeça da Charlie, os anjos só faziam isso porque era a última opção, e assim eles teriam a mente aberta para ouvir a ideia da Charlie. Mas, spoiler, a gente vai descobrir que os anjos são bem mais desgraçados do que a gente pensava. Tanto que essa música do Adão vem no momento certo. Ela mostra na nossa cara que o paraíso tá pouco se ferrando para como o inferno tá e eles matam os pecadores por prazer, todas as almas que estavam por lá. E eu amo essa ideia de Hazbin Hotel. No fim, o Adão ainda larga a bomba que os extermínios a partir de hoje viriam a cada 6 meses. Por outro lado, a Veg convence o Alastor a gravar um comercial melhor que, por sinal, pra você que não sabe, o Alastor é o demônio do rádio. E ainda recebemos uma bomba no fim do episódio que alguém tinha descoberto como contra-atacar os anjos e matá-los. No geral, um bom começo de desenho. Eu não citei no vídeo porque não tem muita coisa interessante na parte da Veg, mas as cenas da Veg nesse episódio são bem sem graças. Tá certo, esse é certamente o episódio mais esquecível do show, e isso se reflete nas músicas também. São 2 músicas boas, mas bem abaixo do padrão da série. De qualquer forma, temos um foco no Angel aqui, e é legal como ele começa a demonstrar mais personalidade. Embora, sabe, isso meio que foi destruído no episódio seguinte. Temos 2 plots principais aqui, o Serpential se redimindo e o Alastor ganhando do Vox. E quanto a esse último, ele é meio complicado, sabe? É legal conhecer os Vs, mas eu senti que não mudou muita coisa na série e a cidade começar a dar mais atenção pro Alastor do que pro Vox. De qualquer forma, a gente ainda vai ver o que a temporada 2 vai fazer com isso. Os Vs então decidem que precisavam mandar um infiltrado pro hotel e eles mandam o Pentious pra lá. De início ele parecia ser alguém que realmente queria mudar e isso empolga a Charlie. Mas no fim o Angel descobre tudo e ele só tava ali de troll. A pior música do desenho, segundo as pessoas tocas, que na verdade eu estranhamente gosto, e a Charlie decide dar uma segunda chance para a cobra se redimir nesse hotel. Na minha opinião, esse episódio existe e ele tá aí pra avançar um pouco a história e é isso. Eu juro que essa série é boa, gente, me espera. Agora, sobre esse episódio eu gosto mais dele. Esse episódio é dividido em 2 partes, com a Veg liderando o grupo para tentar desenvolver alguma amizade entre eles e o Alastor indo à reunião dos Overlords. A parte da Veg é bem esquecível e temos algumas falas do Angel que me deram raiva aqui, mas ok, eu perdoo ele pelo desenvolvimento que teríamos no episódio seguinte. No fim, a Charlie reconhece que os ensinamentos da Veg foram bons e o grupo fica mais unido. Agora, a parte do Alastor é bem memorável. Ele leva os ovos do Pentious para passear e nomeia convidado para uma reunião de Overlords. Descobrimos quanto esse
esses seres eram poderosos só por eles serem temidos pelos moradores do inferno. O Overlord brabo aí, que eu esqueci o nome, chamou Alastor para a reunião e tudo estava indo bem, com a Carmilla contando sobre como eles vão ligar para o próximo extermínio até que a Velvet aparece. Ela ataca a bomba de que tinha descoberto a morte de um anjo e tinha fortes suspeitas na Carmine, e ela faz tudo para irritar a mesma a partir de agora, até que a música do episódio começa e a reunião é cancelada. Posteriormente descobrimos que a Carmilla tinha descoberto como matar os anjos, o que seria resgatado mais pra frente. O Alastor descobriu isso por meio de um dos ovos dos serpentes. No fim, é um bom episódio. É aqui que a série começa a ficar boa. O que falar desses dois panacas do Angel e do Husky, né? Eu tive minhas críticas ao Angel durante a série e sim, ele parecia ser resumido em uma única personalidade. Inclusive, isso é uma das minhas maiores críticas quando os personagens não são tão profundos. E eu pensei que esse era o caso do Angel até esse episódio. A gente não começa com um preview muito promissor, mas conforme ele vai avançando, eu comecei a gostar do episódio. O Valentino cobra o Angel para aparecer no trabalho e a Charlie fica triste por ele não poder estar no hotel. Então ela vai lá convencer o seu chefe a liberá-lo do contrato escravo que o Angel estava tendo. As coisas pareciam ser complicadas no início, mas posteriormente descobrimos que o Angel devia sua alma a Valentino. Até por isso ele estava nesse contrato. Nós temos uma cena tensa real de agressão no Valentino no Angel, que obriga a expulsar a Charlie do lugar, o que deixa a princesa do inferno triste. Quando o Angel acaba seu trabalho, ele volta ao hotel e volta a ter toda a personalidade de dar em cima do Husky, que tenta dar uma lição de moral nele, mas acaba só expulsando do bar. A Vega obriga o Husky a investigar a ida e começa a parte legal do episódio. O Husky resgata o Angel no bar e logo descobrimos que ele estava com aquele grupo de manés porque ele queria se alcoolizar e esquecer tudo o que tinha acontecido com ele no dia. O Husky então pede para ele parar de fingir ser esse personagem que o Angel era. Então o Angel desabafa, ele fala que ele não estava fingindo, ele sofria pra caramba do seu chefe e o sonho era que algum dia aquele contrato acabasse, mas isso não ia acontecer. Até lá tudo que ele podia fazer era se ferrar mais fora do trabalho para esquecer tudo que acontecia no dia. O Husky então, para fazer o Angel se sentir melhor, conta a parte dele da história e como um dia ele foi um Overlord super poderoso, mas depois de apostar com o Alastor ele acabou perdendo tudo, devendo a sua alma a ele. Daí vamos pra música do episódio, que conta como os dois são perdedores e estão só se ferrando, mas a vida podia ser melhor agora que cada um podia entender o lado do outro. O Angel tinha muito mais personalidade por trás dele e havia uma pessoa por lá. O Husky parecia ser a primeira pessoa a ter entendido isso. No fim, o Angel se entende com a Charlie e o episódio acaba. Um dos episódios mais belos desse desenho. Bem, lembram quando eu falei que o Adão era o segundo melhor personagem desse show? O Lúcifer é com certeza o primeiro. Você olha de longe no nome Lúcifer e pensa em um cara medonho lutador, mas na verdade ele era só um cara. Um pai que se estranhava com a filha, mas tentava ajudar com as uniões com o paraíso. Apesar de tudo, ele ainda andava meio confuso com o sonho dela e o hotel e começa a discordar um pouco do ponto de vista da Charlie sobre os moradores do inferno poderem se redimir. A Charlie então, para tentar marcar uma reunião com o paraíso no céu, tenta chamar o Lúcifer para casa e convencê-lo que seu plano poderia funcionar. Mas quando meu mano Lúcifer chega, descobrimos uma briga dele com o Alastor. Claro, na mão o Lúcifer daria uma surra no Alastor, mas o demônio do rádio estava ganhando do Lúcifer justamente no motivo dele ser um pecador, o orgulho, se aproximando mais de sua filha. Daí temos a música mais vista do show no YouTube, Hellward is Dead, e ela estava incrível até ela ser estragada pela desgraça da Mimes. Eu te odeio, Mimes. De qualquer forma, o episódio continua e na conversa entre Charlie e Lúcifer sobre o hotel, é nos dado a entender que o Lúcifer tinha uma visão complicada dos pecadores, mas no fim do episódio ele não conseguia mais esconder. Ele tinha grandes sonhos. Ele tentou mostrar esses grandes sonhos ao paraíso, mas por esses sonhos serem tão ousados, ele acabou perdendo tudo, se transformando em um anjo caído. Assim chegando à conclusão que não valia a pena lutar pelos seus sonhos. Mas a pensar disso, a Charlie não pensava desse jeito, e tentou provar que seu pai estava errado, mostrando que foi ele quem realmente acreditava nos sonhos e ensinou isso a ela. Mesmo sendo tirado de perto do pai, uma das poucas coisas que a pequena Charlie tinha aprendido é que valia a pena lutar pelas suas ideias. E meus amigos, que lição linda aqui, o Lúcifer decide que a sua filha merecia lutar pelos seus sonhos também, assim o liberando, marcando uma reunião com o paraíso no mundo deles, mas alertando que isso não seria fácil, afinal os anjos não tinham a mente aberta. De qualquer forma, o Penteos aqui mostra o que foi esse episódio. Meus amigos, esse episódio é arte. Isso daqui é definitivamente o melhor episódio do desenho. Eu gosto muito quando esse questionamento sobre redenção, inferno e céu é colocado em prática na série. E receber isso em apenas um episódio foi perfeito. A Charlie e a Veg vão ao paraíso aqui e recebemos a apresentação do céu em alguns poucos minutos na música Welcome to Heaven. A Sarah fala pro Adão arranjar algum jeito de sabotar a audiência para Charlie perder, dando a entender que tem alguma coisa ruim envolvendo a Sarah. O Adão então decide
Veg ir atrás da Veg e recebemos a bomba que ela foi uma exorcista antes, mas se tornou uma pecadora depois de evitar matar um morador do inferno. O Adão suborna a Veg para ferrar a Charlie, pedindo para ela trabalhar de novo para ele, e ali nós estávamos em dúvida no que a Veg iria fazer. Porque se ela não cumprisse as ordens do Adão, ele ferraria o seu relacionamento falando que ela foi uma exorcista para Charlie, e se ela fizesse, além de ferrar com a Charlie, do jeito que o Adão é bobalhão, era capaz de ele contar do mesmo jeito. Mas a hora do julgamento chegou. A Charlie disse que tinha um morador do hotel que estava se redimindo. Esse morador era Angel Dust. E meus amigos, o que podia dar bom começou mal quando o Angel estava em uma balada e aceitou tomar uma bebida. A Charlie defende e pergunta o que era preciso para entrar no paraíso. E bem, recebemos essa lista do Adão que dizia ser altruísta, não roubar e proteger os outros. Seguimos mais um tempo depois na balada e bizarramente o Angel faz tudo que estava na lista. Ele se preocupa com a Nifty e deixa de se divertir para fazer ela não se ferrar, impede a mesma de roubar e ainda assume os problemas dela, mesmo tendo que ir contra o Valentino para isso. O que deixou o paraíso confuso. Alguém realmente tinha se redimido depois de entrar no maior abismo do mundo? Mesmo tendo provado seu ponto, a Sarah ignora o pedido da Charlie, mas a Emily não, decidindo protestar. Recebemos assim a segunda música do episódio. E meus amigos, isso aqui é cinema, tá? A ambientação dessa música é tão boa, discutindo uma ideia que combina tanto com o tema aqui. Sabe, essa música separada, ela é boa, mas assistir junto com o episódio é uma combinação perfeita. Nela nós temos tudo, uma discussão tensa, uma bomba quando a Emily descobre dos extermínios, e outra bomba quando a Charlie descobre sobre a traição da Veg. Eu não vou fazer isso com outros vereditos no meu canal, mas quer saber? Esse episódio merece um 10 de 10. Meus amigos, é errado se apaixonar por uma canibal? Meu Deus, como a Rose é perfeita aqui. Esse episódio acontece logo na sequência do último e a Charlie tá full decepcionado com a Veg. Nesse momento de fraqueza, o Alastor aproveita para negociar um acordo com a Charlie. Ele dá a informação da Carmilla sobre como derrotar um anjo e em troca a Charlie daria um favor a ele no futuro. E bem, acordo feito. No futuro ainda vamos ver as consequências disso. De qualquer forma, a Charlie ainda brava manda a Veg ir atrás da Carmilla enquanto ela cuidaria de conseguir um exército para derrotar o extermínio que chegaria em um mês. A Charlie estava tendo dificuldades para como convencer os canibais, porque ela estava muito estressada com tudo que rolou, até que em determinado momento ela decide falar com a Rose e desabafa sobre seus medos com a Veg por ela ter mentido. E meus amigos, essa canibal é na verdade a pessoa mais incrível do mundo. Ela solta uma das frases mais incríveis de Jasmine Hotel, perguntando para Charlie se no fundo ela ainda amava a Veg e se havia alguma dúvida de que ela amava de volta. A Charlie, meio confusa, confirma e diz que sabia que a Veg gostava dela. Na sequência, Rose fala que então não tinha problema. Erros acontecem, e no fundo ela só tinha escondido isso porque amava a Charlie. No fim, palavras eram rasas, mas ações são elas que falam a verdade, e a ação que a Veg estava fazendo era ir atrás de lutar pelo sonho da Charlie. Daí temos uma das músicas mais bonitas da série, eu não me importo com o que os outros pensam e eu ainda amo muito Ready for This. A Charlie convence os canibais a lutar pelo inferno contra os anjos. A Veg, por outro lado, estava descobrindo como derrotar os anjos, e aparentemente eles tinham uma fraqueza pontual. A Carmilla sabia como derrotá-los, e bem, a Carmilla briga com a Veg, mas parecia que ela não ia falar. Até que descobrimos que a Carmine estava apenas ensinando a Veg como lutar contra os anjos. Anjos tinham fraquezas contra armas angelicais e vemos isso na música da Carmine, que é outra masterpiece do desenho. No fim, a Veg recupera suas asas e aprende como derrotar os anjos. Voltamos para o hotel e temos uma cena muito bonitinha das duas se encontrando. Um episódio muito sólido aqui que eu acho muito bonitinho de ver. Nós temos algumas cenas do grupo se divertindo antes de começar a batalha. Temos algumas coisas interessantes aqui. O Alastor perde para o Adão, o que parecia ser ok, afinal o Adão era bem mais forte que o Alastor, mas ainda era triste pro grupo. O Pentious vê isso e decide usar o seu raio laser do dirigível. E eu não sei o que cargas d'água veio na cabeça da cobra aqui, eu não sei porque ela achou que seria uma boa ideia usar um dirigível gigante para atacar o Adão. Acontece que isso era justamente o que era preciso para Charlie ativar o seu verdadeiro poder. Ela e a Veg lutam contra Adão e Lute. A Veg tem uma cena incrível contra a Lute e parecia que iria perder para ela. A batalha estava bem complicada, mas ela consegue virar o jogo no finalzinho e prende a Lute, que empata tudo depois de arrancar o seu braço para evitar a derrota para Veg. A Charlie, por outro lado, estava lutando pro Adão e quando tudo estava complicado, Lucifer aparece de última hora para atacar o primeiro homem. E meus amigos, daí em diante vira a maior humilhação pro lado do Adão, com uma surra gigantesca pelo Lucifer, que decide poupar a vida do Adão por escolha da Charlie. Mas depois de alguma arrogância do anjo, Nifty aparece para finalizá-lo. No fim, ainda temos uma cena triste pela perda do hotel e do Pentious, e eu não cobri muito disso aqui, mas é real bonitinho ver a jornada dele até se importar com os outros. Tanto que somos surpreendidos nesse final com essa cena dele se redimindo. No geral, eu adorei essa ideia. Eles reconstroem um hotel aqui e eu acho isso bonitinho, finalizando assim a primeira temporada de um dos poucos shows adultos bons por aí. E bem, eu acho que é isso. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Muito obrigado, membros, por serem incríveis. Seu agradecimento especial, Eduardo Moraes. Muito obrigado a você que me ouviu até aqui. E
E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!